Bom dia, meus queridos. Mais um domingo que nós estamos aqui para trazer a palavra do Senhor, para que sirva de alimento para mim e para os irmãos, já que a gente não está tendo nossas reuniões, mas eu tenho sentido que está chegando perto, está perto da gente poder estar novamente juntos, fisicamente, né? Visto que virtualmente a gente está sempre junto. E acredito que para o mês que vem a gente já vai ter uma resposta boa aí, né? Acredito eu, não estou profetizando não, só estou acreditando que a gente vai ter aí uma resposta boa das autoridades e com as devidas precauções a gente vai poder voltar a realizar os cultos na nossa igreja, né? Então é bom ter essa expectativa e é bom ver alguns irmãos se movimentando para fazer o melhor para a igreja. O irmão Jeremias ontem conversava comigo a respeito de fazer uma live. Para mim é muito moderno, não entendo muito bem desse negócio, mas a gente já está providenciando alguma coisa aí, né? E talvez a gente tenha aí a oportunidade de fazer uma live lá na igreja para servir para os irmãos acompanharem ao vivo o culto com a gente, né? Mas enquanto essas coisas não acontecem, a gente vai meditar na palavra do Senhor. E o texto escolhido para hoje é João, no capítulo 6, a partir do versículo 53, onde Jesus fala que ele é o alimento, mas ele está fazendo aqui uma alusão, um aviso prévio do que seria a ceia do Senhor, do que seria a nossa oportunidade de relembrar, memorizar e guardar no coração o sacrifício de Jesus, que é um sacrifício que serve para a gente se livrar dos nossos pecados perpetuamente, né? Então diz assim o versículo 53 em diante, do capítulo 6 de João. Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, se não comer a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não terás vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu vos ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Então Jesus está dizendo que ele é o próprio alimento. Quem come da sua carne, bebe do seu sangue, viverá para sempre. Mas fisicamente falando? Não. Ele está falando do sacrifício dele. Depois disso ele celebraria a ceia do Senhor, instituiria, né, uma lei, uma ordem para a igreja, uma ordenança para a igreja perpétua, dizendo o seguinte: façam isso em memória de mim. A ceia do Senhor é em memória de Cristo. Nós nos reunimos e comemos o pão e bebemos o cálice, dizendo que é o corpo e o sangue de Cristo representado naqueles elementos. Mas é muito mais do que uma representação física do sacrifício de Cristo. É um memorial do seu sacrifício. E a gente deve levar isso muito a sério. Que a gente deve se reunir com uma certa frequência, celebrar a ceia do Senhor para trazer à memória o sacrifício de Cristo. Mas nós não devemos nos firmar nas coisas físicas, e sim nas questões espirituais. Hoje, por exemplo, com esse vídeo, a gente não está tendo aqui a ceia do Senhor. Eu não estou com cálice, não estou com vinho na mão, minha mão está vazia, vocês podem ver. Mas eu estou querendo trazer à memória de vocês o sacrifício de Cristo, porque isso alimenta a sua fé. Isso alimenta a sua fé. Lá em Coríntios, Paulo corrige a igreja, né, e fala até de uma certa forma ríspida, quando ele diz: olha, isso que vocês estão fazendo, eu não vos louvo. Eu não
Não concordo com isso que vocês estão fazendo, porque vocês estão fazendo errado, vocês estão se juntando para comer e beber de uma maneira desordenada, bagunçada, né? Enquanto uns se embriagam, outros passam fome, e isso não é a ceia do Senhor. Vocês não juntam para comer e beber, vocês se juntam para lembrar do sacrifício de Cristo. Aí depois ele corrige mais uma vez e diz o seguinte: vocês não têm casa para comer e para beber, e por que vocês bagunçam a igreja do Senhor? Aí ele fala: olha, por isso que existe muitos fracos e doentes no meio de vós. Existem muitos fracos e doentes na igreja porque não comem da carne de Cristo e não bebem do seu sangue. Ou seja, não tem na memória o sacrifício de Cristo. Então, muito mais importante do que eu ter aqui um pão e um cálice, é eu trazer à memória de vocês o sacrifício de Cristo, porque isso alimenta a fé. Se eu me juntar tão somente para comer e para beber, vira festa e pode virar até bagunça. Eu posso comer muito, eu posso beber muito, né? Eu vou estar errado na questão da glutonaria, eu vou estar errado na questão da bebedice, que são pecados, são condenados. E abrir um parêntese aqui, nós somos muito complacentes, né, com a questão da glutonaria, e é pecado. E tem muitos irmãos que eles fazem questão de falar: olha, eu comi pra caramba, né? Eu comi 3 pratos, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu enchi a barriga, né? Isso é pecado, irmão. É pecado, glutonaria é pecado. Você não vive para comer, você come para viver. Então a gente lida com esse pecado como se fosse um pecado brando, né? Mas não existe pecadinho nem pecadão. Existe pecado. E quem é glutão está tão errado quanto os que cometem outros pecados. Então a gente deve entender isso também, e o que a palavra de Deus nos diz a respeito desse tipo de comportamento. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça para quê? Para a glória de Deus. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Então, o que você come, o jeito que você come, também é para a glória de Deus. Então, esse texto, quando Paulo repreende a igreja, fala assim: olha, vocês não estão discernindo o corpo de Cristo. Vocês estão comendo e bebendo como se fosse uma coisa banal. Cristo fala aqui: olha, coma do meu corpo e beba do meu sangue, porque nisso vocês vão ter a vida eterna. No versículo 54 ele diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu vos ressuscitarei no último dia. Olha que promessa maravilhosa. Se você come o corpo de Cristo e você bebe o sangue de Cristo, você vai ter a vida eterna e vai ser ressuscitado no dia do Senhor. Maravilhoso, né? Agora, o que é realmente comer a carne de Cristo e beber o sangue de Cristo? É isso que eu estou falando para vocês. É trazer à memória o que Cristo fez por você. Isso alimenta a sua alma. Precisamos alimentar a nossa alma. Lembrar do sacrifício de Cristo nos fortalece. Lembrar que um justo morreu por mim, que sou injusto, me fortalece. Lembrar que eu tenho uma dívida de gratidão, que essa dívida eu não vou pagar mesmo com toda a eternidade. Eu sou salvo pela graça, e graça é favor imerecido. Eu não mereço. Eu não mereço o céu. Mas Cristo me deu o céu através do sacrifício dele, através do corpo dele, através do sangue dele. Ele me deu o direito de permanecer no céu, de viver para o céu. Existe uma máxima por aí afora, e muita dela alimentada pelo catolicismo, né, que nós devemos fazer por onde ir para o céu. E ninguém pode fazer por onde ir para o céu. Não é um jogo de perde e ganha. Não é um jogo: se você for bonzinho, você vai para o céu, se você for ruinzinho, você vai para o inferno. E tem muitas pessoas fazendo boas ações, esperando ir para o céu. E não são com essas coisas que a gente vai para o céu. O que nos dá direito a ter a vida eterna, o texto é bem claro aqui quando ele diz: o que me dá direito a ir para a vida eterna é quem come desse pão e bebe desse cálice. Quem tem a esperança salvífica no sacrifício de Cristo.
Devemos fazer boas obras? Sim. Principalmente os salvos em Cristo, porque nós somos filhos de Deus. Nós devemos honrar o nosso Pai, abençoando as pessoas próximas de nós. Nós devemos fazer sim boas ações. Mas olha, entenda muito bem isso, a diferença. Eu não faço boas ações para me salvar. Eu faço boas ações porque eu sou salvo. Deu para entender a diferença? Não é um jogo de perde e ganha. Não é eu ser bonzinho, vou para o céu, eu ser ruinzinho, vou para o inferno. Não. O que me condiciona a ir para o céu é crer no sacrifício de Cristo. Efésios 2, 8 e 9 diz: a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. É pela fé, é pela graça, mediante a fé. Graça é favor imerecido, como eu já falei. Mas é pela graça que nós somos salvos. Não é merecimento meu, é um favor imerecido. Deus me deu esse privilégio, mesmo sem eu merecer. E Ele quer estender esse privilégio a todas as pessoas que creem nele. Que creem nele. Mas o passaporte disso tudo é o corpo e o sangue de Cristo. É o sacrifício dele por cada um de nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se eu acredito nisso, se eu vivo intensamente nisso, eu alimento a minha alma. Não vou estar fraco, não vou estar doente na fé, vou estar alimentado, porque o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza. E eu sempre vou lembrar do que Ele fez por mim e vou me alegrar que Ele não poupou a sua própria vida, não poupou o seu próprio corpo, não poupou o seu próprio sangue para me dar direito a viver com Ele toda a eternidade. Isso é a ceia do Senhor. Como eu disse, não temos uma ceia física aqui, mas que nós possamos fazer essa ceia espiritual com esse vídeo. Tira um tempo agora, depois desse vídeo, mesmo que não seja mais domingo, se você ver o vídeo aí outro dia, não tem problema, mas tire um tempo depois desse vídeo, alguns minutos de silêncio, e lembre-se do sacrifício de Cristo, lembre do corpo dele e do sangue dele que foi entregue por você. Isso vai alimentar a sua alma, esse é o alimento que te dá direito à eternidade. Se alimente disso, irmão, que você vai estar forte. Se alimente disso, minha irmã, que você vai viver a glória do Senhor. Vai sentir o gosto de ser eterno. Vai sentir o gosto de ser morador do céu. Não pelo que você fez ou pelo que você deixou de fazer, mas porque Deus fez algo tremendo por você. Resgatou você da situação que você estava. E pela graça te salvou. Viva com isso, viva essa esperança. E seja digno de ser chamado filho de Deus. Quer comais, quer bebais, quer faças qualquer coisa, faça a partir de hoje para a glória de Deus. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.